Na Itália, num lugar maravilhoso, Puglia, ali na frente do mar, os líderes do G7 chegaram a um acordo para usar 50 bilhões de dólares de ativos russos congelados em bancos europeus para dar um empréstimo de ajuda à Ucrânia. Confira. Além do dinheiro, foi anunciada a assinatura de um acordo bilateral de segurança entre Kiev e os Estados Unidos, no qual os americanos se comprometem com o envio de equipamentos e treinamento para as forças ucranianas pelos próximos 10 anos. O presidente americano Joe Biden disse que o acordo tornará a Ucrânia autossuficiente em termos militares e a colocaria no caminho para se juntar à OTAN. Our goal is to strengthen Ukraine's credible defense and deterrence capabilities for the long term. A lasting peace for Ukraine must be underwritten by Ukraine's own ability to defend itself now and to deter future aggression anytime in the future. A guerra da Ucrânia foi o principal assunto do primeiro dia de reunião do G7, grupo que reúne alguns dos países mais ricos do mundo. Parte das sessões de trabalho contou, inclusive, com a participação do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Nesta sexta-feira, outros líderes se juntam ao encontro como convidados, entre eles o Papa Francisco e o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva, além do premier indiano Narendra Modi. Na pauta, questões sobre inteligência artificial, transição energética e segurança alimentar ao redor do globo. Lorival Santana, vamos começar pelos aspectos mais abrangentes ali da reunião do G7. Claramente, líderes ocidentais fragilizados diante das turbulências na situação internacional, a gente precisa entrar em detalhe de todas agora. Essa ideia que tomou a forma de um acordo de segurança entre os Estados Unidos e a Ucrânia, o que acontece com ela com Trump eleito? É exatamente esse o cálculo do Biden, né? Digamos, carimbar essa verba, fazer um contrato, um compromisso que vai pelos próximos anos à frente aí, né? Então, essa é a preocupação central dos Estados Unidos e da Ucrânia e da Europa, evidentemente. E o Biden tem tomado várias atitudes nesse sentido, né? Aquele pacote anterior de 61,8 bilhões de dólares também se estende pelos próximos anos, né? Então, a ideia é amarrar ao máximo possível esses compromissos para mitigar o impacto de uma eventual eleição do Trump, que claramente não gosta desses compromissos. E agora, também é possível argumentar o seguinte: bom, mas o Trump como presidente pode rever isso, pode romper isso. Ele rompeu o Acordo de Paris, rompeu o acordo nuclear com o Irã. Ele retirou os Estados Unidos da parceria do Transpacífico que tinha sido desenhada pelo Obama para isolar a China do sistema de regras mundial. Então, ele pode fazer qualquer coisa. Só um parênteses aqui. O que o Biden acha com a frase tornar a Ucrânia autossuficiente em termos de poderio militar? Porque a ideia é construir um complexo militar, né, industrial de defesa, para poder fabricar armas, né, na Ucrânia mesmo. Então, com assistência dos Estados Unidos e da Europa, exatamente, porque não é só nos Estados Unidos que existe o risco da volta do nativismo, né, do ultranacionalismo do Trump. Na França também paira essa ameaça aí da Marine Le Pen. Na Itália, a Giorgia Meloni saiu muito fortalecida, né? Os irmãos da Itália foram os vencedores, embora a Meloni tenha hoje refeito sua posição, ela apoia a Ucrânia, mas nesse novo ambiente da Europa e com uma mudança nos Estados Unidos, ninguém confia na Meloni de que ela vai manter essa adesão à defesa da Ucrânia. Restará de países importantes, bom, a Alemanha também, o Scholz ultra fragilizado, né, ficou em terceiro lugar, o Partido Social Democrata, mas a CDU ficou em primeiro, e a CDU teria um forte compromisso com isso, mas abalou também a segurança dos alemães.
quem ficaria de forte nessa história seria o Reino Unido, porque independentemente do resultado da eleição, seja conservador, provavelmente vão ser os trabalhistas convencer, mas eles têm um compromisso com a Ucrânia tão firme quanto os conservadores. Quando a gente fala de G7 e Ucrânia, Thaís, a gente imediatamente pensa um pouquinho na história do G7. O G7 nasce de reunião de ministros da Fazenda dos principais países ocidentais. Do choque do petróleo. Depois do choque do petróleo, lá atrás, de 73, já lá aos 50 anos. E o G7 sempre teve uma função muito importante, sobretudo na política, sobretudo em economia internacional. As reuniões do G7, por exemplo, depois da crise financeira de 2008, foram vitais para estabelecer algum tipo de, digamos, de conduta comum, mais ou menos padronizada. Agora, no caso da Ucrânia hoje, esses 50 bilhões, que seriam uma ajuda da Ucrânia, na verdade, são o uso de uma arma financeira, que vem de sanções e de congelamento de ativos, a serviço de um problema geopolítico. O que o G7, no caso, tem a dizer quando os outros países acusam os países ocidentais exatamente disso, de transformar em arma o sistema financeiro? Esse é o grande receio, né, William? Quando a guerra na Ucrânia estourou e os países congelaram as reservas internacionais da Rússia, por exemplo, teve uma corrida gigantesca de realocação, mas é quase que impossível. O mundo está poupado em dólar, né? A gente inclusive, já tratou a tentativa da China, por exemplo, de criar o seu próprio sistema financeiro. Então, é uma situação de refém, especialmente desses países ocidentais. Não é só uma questão da transação do capital em si, de como é que o capital vai correr e quem vai ser o dono do capital, porque é um pouco isso, eles estão se apropriando. Sim, de um capital. Eles estão tomando dinheiro, exato, eles estão tomando dinheiro dos outros, né? Eles congelaram as reservas da Rússia e eles estão, através das sanções, estão tomando dinheiro, inclusive de entes privados, de figuras, de pessoas, né? Pessoa física, não é só na pessoa jurídica. Agora, é uma encruzilhada, porque ao mesmo tempo que eles precisam desse dinheiro, os países também são reféns, têm as suas reservas internacionais e, portanto, a aliança com os Estados Unidos continua sendo uma aliança importante. Eu fico me perguntando, a questão que você colocou para o Lorival aqui, se o Trump ganhar, se essa moda de usar dinheiro dos outros, né, por sanções e tal, pega e cresce. Caio, pelo que a gente vê, exatamente aquilo que o Lula temia aconteceu no G7. Quer dizer, o tema central do G7 é a guerra na Ucrânia, é a situação geopolítica, é como, do ponto de vista do presidente americano, ele deixou isso claro hoje também, como limitar a capacidade tecnológica da China, que os Estados Unidos acham que está por detrás da guerra da Rússia na Ucrânia, o que os russos teriam obtido de vantagens recentes no campo de batalha, na visão americana, não teria sido possível sem o apoio direto dos chineses em termos de fornecimento de tecnologia, sobretudo. Fora o que desconfio que tem armas também diretamente envolvidas nisso. Agora, Lula gostaria de chamar a atenção para outros pontos, tendo como aliado ali o Papa Francisco, talvez. O que é a postura brasileira, então, no G7? Bom, amanhã, primeiro que o Lula ele vai fazer o que ele veio disposto a fazer nesse mandato, né? Gerenciar a imagem do país e a imagem dele para fora e gerenciar de menos as políticas internas, econômicas do Brasil em si. Esse é o jogo que ele está mais a fim de fazer, né? E se dedicando a isso, sem entrar em mérito de se está conseguindo ou não. Amanhã ele vai numa situação desconfortável em relação ao ano passado, bem pior, principalmente pelas posições de Israel, da guerra em Gaza e das posições da Ucrânia. Então, não é alguém que esse G7 olha como olhava há um ano, né, com mais prestígio, né, após derrotar Bolsonaro ano passado. Agora, ele é visto como alguém que apoia o invasor, que é a Rússia, é visto como alguém que privilegia o Hamas em relação aos israelenses, e é assim que ele vai ser visto. Tanto que, pelo que eu capto, a estratégia da diplomacia brasileira é alinhá-lo a um discurso que não coloque em saias justas, né? Não coloque em posições de Ucrânia, não coloque em questões do conflito em Gaza, que o coloque onde ele vai surfar bem, né? E com coerência, que é a defesa de taxação dos super ricos e uma nova governança global.
Que chance tem essa agenda de prosperar, Lourival, para a gente encerrar a nossa conversa? A taxação dos super ricos, por exemplo. Esse é um debate que tem décadas já, né? E eu acho que ele não tem chance de prosperar neste momento, porque a gente não vê assim um drive, né? um ímpeto mundial, né? Assim, para isso. Então, eu não vejo uma articulação mundial que inclua os países ricos e pessoas influentes, né, líderes influentes e tal. Então, acho que o presidente Lula está falando mais para o público interno mesmo, né? Provavelmente ele sabe que ele não está liderando um movimento forte. E a ideia dele, na qual ele bateu tanto hoje na reunião da Organização Internacional do Trabalho, de que os países desenvolvidos têm que pagar pela desigualdade? Então, são propostas assim que não vingaram ao longo das últimas décadas, né? E não tem muita chance de vingar agora. Por exemplo, e mesmo com relação ao trabalho decente, que seria algo mais intuitivo, né, mais óbvio, quem seria contra o trabalho decente? Existe um problema aí que é a nova realidade, aliás, ele próprio reconheceu isso, que a própria realidade dos aplicativos, né, das novas tecnologias e tal, muita gente trabalhando com entregas, com uma série de outras coisas que não combinam com as regras trabalhistas atuais. Então, o mundo está caminhando em outra direção, na direção de flexibilizar essas regras. Lourival Santana, muito obrigado, boa noite. Igualmente, Thaís, querida, obrigado, boa noite. Caio, obrigado, boa noite. Boa noite a vocês. Essa edição do WW fica por aqui.